O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, é com grande alegria que nesta manhã nós abrimos este programa, lembrando a todos vocês da nossa grande palestra que acontecerá no dia 12 de novembro, no segundo domingo do mês de novembro, a Batalha do Armagedon. De que lado você está? Esta palestra acontecerá na Igreja de Planaltina, no local de reuniões da Igreja de Planaltina, neste endereço. Anote aí na sua agenda, quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Será uma palestra de grande importância, haja vista que ela é uma palestra de cunho escatológico. Vai tratar, então, da grande batalha final, do clímax de um conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, que teve o seu começo, as suas origens na eternidade passada. Imagine só, queridos, fazermos um passeio desde a eternidade passada, passando por cada era, mostrando como que esse conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, vem se desenvolvendo, se desdobrando, passando pelo Calvário, onde houve ali certamente uma grande batalha, e então chegando até a última das batalhas, a batalha final, a batalha do Armagedon. Naquele dia, de que lado você estará? Será que você vai estar do lado de Cristo, com os seus exércitos, ou do lado de Satanás com os seus exércitos? Esta é uma escolha que podemos fazer hoje em Cristo, mediante a iluminação e a ação do Espírito Santo. Então você que deseja conhecer melhor a escatologia bíblica, saber o que Deus e seus profetas têm a nos falar sobre esse clímax desse conflito que se arrasta ao longo dos séculos, então vá a esta palestra no dia 12 de novembro, no nosso local de reuniões do Ministério Apostólico De Volta à Palavra em Planaltina. Está aí no seu televisor o endereço, quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis. A palestra vai começar às 19h30. Nós aguardamos por todos vocês em o nome de Jesus Cristo. Também queremos lembrar a todos vocês, irmãos de Goiânia, que agora o nosso programa chegou em Goiânia, aí no canal 21. Ajude-nos a divulgar este programa, haja vista que este programa tem uma importância imensurável, porque traz a pura palavra de Deus, traz a Bíblia assim como ela é, sempre um convite chamando as pessoas a se voltarem à Escritura, a abandonarem os seus dogmas e então a se firmarem unicamente na revelação explícita do Novo Testamento de Jesus Cristo. Também nós temos em Goiânia a nossa extensão ministerial. Anote o nosso endereço, você que deseja conhecer melhor o nosso ministério. Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia.
Todas as sextas-feiras eu estou em Goiânia ministrando estudos da Palavra de Deus e também aos domingos há cultos nesta igreja de Goiânia, então às 19 horas. Sejam todos vocês os nossos convidados especiais. Quero também lembrar a todos vocês, irmãos, aqui do Distrito Federal, que nós teremos amanhã, no primeiro domingo do mês de novembro, a Ceia do Senhor. Aqui na nossa sede, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte. Amanhã, às 9 horas da manhã, teremos uma grande reunião do Partir do Pão. Você que é membro do Corpo de Cristo, você que tem comunhão com o Corpo de Cristo, você não pode deixar de participar da grande ceia, da celebração da Ceia do Senhor, conforme o próprio Jesus nos orientou que nós devêssemos então praticar. Ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então, é necessário que nós nos reunamos como igreja para ter essa comunhão, para ali celebrarmos a unidade do corpo de Cristo, celebrarmos então a morte de Jesus Cristo, celebrarmos a sua ressurreição, a sua ascensão, a sua entronização. Venha você e a sua família e desfrute conosco de uma grande reunião, de um culto ao nosso Deus, ao Deus triuno, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Será uma grande bênção amanhã, às 9 horas da manhã, neste endereço que está aí no seu televisor, QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte. Nós aguardamos por todos vocês em o nome de Jesus Cristo. Queremos agora então convidar a todos a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem em mais uma ministração da Palavra de Deus. É importante nós relembrarmos que nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. São 7 cartas que o próprio Jesus então ministrou à igreja. Jesus encontrou-se com João, apareceu a João na ilha de Pátimos, quando João estava exilado, e Jesus então ordenou que João escrevesse 7 cartas e enviasse às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todo cristão precisa conhecer o conteúdo dessas cartas, haja vista que cada uma delas fala profeticamente a respeito da igreja de Cristo em um determinado período de sua história. A igreja de Éfeso, a igreja do final do 1º século. A igreja de Esmirna, a igreja do 2º século. E assim sucessivamente até a última das igrejas, igreja em Laodiceia, que certamente refere-se à igreja do século 19, 20 e 21 e, portanto, a igreja dos dias atuais. Quando o cristão tem essa visão histórico-profética da Escritura, então ele não tem mais um olhar fracionado sobre a igreja. Ele não é mais ignorante com respeito a toda a trajetória da igreja, tudo que ela viveu, tudo que ela sofreu, os seus altos, seus baixos, e então os seus erros, os seus acertos, as suas glórias, os momentos de trevas, de apostasias, de quedas. E então, com esse olhar maior a respeito da igreja, o cristão, ele tem uma visão capaz de julgar de maneira adequada o que é de fato a vontade de Deus e o que nos dias de hoje existem no nosso meio, como heresias, como enganos que procuram afastar o povo de Deus da sua verdade. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, já falamos sobre Esmirna e agora então chegamos à igreja que está em Pérgamo. Acompanhe, por gentileza, a leitura de Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, que nos diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, esta é uma carta que se refere a um período, o terceiro período da história da igreja, um período de extrema importância. Isso porque é neste período, o período do terceiro século, em que a igreja começa a sofrer profundas mudanças na sua natureza. Eu sei que muitos cristãos, ao pensarem sobre a igreja, talvez simplesmente pensam numa igreja que foi una, sem nenhuma mudança e sem nenhuma alteração, desde os seus primórdios até os dias atuais. Pensam que a igreja de hoje é tanto quanto a igreja do tempo primitivo. Mas somente pode pensar dessa maneira aqueles que não têm uma visão clara a respeito da história da igreja. Isso porque antes que essa história acontecesse, Jesus já nos havia profetizado qual seria o seu caminho, ou quais os caminhos e os períodos que essa igreja haveria de passar. E essa revelação de Cristo não somente se encontra aqui em Apocalipse capítulos 2 e 3, mas também no livro de Mateus, no capítulo 13, quando Jesus ali narra 7 parábolas a respeito dos mistérios do reino dos céus. E alguém poderia perguntar, pastor, qual é a importância, então, desta igreja, desta carta à igreja em Pérgamo, desse terceiro período? A importância deste período já se encontra logo no nome desta igreja, dessa cidade, Pérgamo. A palavra Pérgamo quer dizer casamento, torre fortificada. Esta palavra traz 2 significados. De um lado, fala-se de casamento. De outro, fala-se de uma torre fortificada. E é importante, meu irmão e minha irmã, vocês que nos assistem nessa manhã, saberem, entenderem que Jesus aqui profetizava algum evento que teria lugar em relação à igreja neste período do terceiro século. Jesus está dizendo, por meio do nome dessa cidade, que nesse tempo, no terceiro século da igreja, haveria um casamento, haveria um conúbio, haveria uma grande transformação quando a sua igreja haveria de se casar com algo, certamente com Roma, com o Império Romano, se casar com o mundo, e então este casamento faria da igreja de Jesus Cristo uma torre fortificada. Isso nós temos o testemunho tanto aqui no Apocalipse, quanto em Mateus capítulo 13, na parábola do grão de mostarda, como nós temos também o testemunho da própria história, para que nós possamos assim comprovar que efetivamente as profecias de Cristo com respeito à sua igreja se cumpriu. Quando você olha, meu irmão, para a história da igreja, você pode consultar inclusive várias ou todas as enciclopédias e você encontrará que por ocasião do ano 320, aproximadamente, nós temos ali um grande evento que marcou a história da igreja. Foi quando o imperador Constantino, ele fingiu-se converter-se a Jesus Cristo, de maneira que ele agora entrou na igreja com o fim de reunir o poder temporal, político, ao poder eterno, ao poder espiritual, ao poder da igreja. Quando então ele fez essa fusão da igreja com o Estado, então a igreja sofreu uma transformação, e conforme nós encontramos na parábola de Mateus 13, a parábola do grão de mostarda, ela sofreu, a igreja, uma profunda transformação, deixando de ser uma simples hortaliça para ser então uma grande árvore. Eu quero te convidar, meu irmão
e te convidar, minha irmã, para que nós possamos considerar essa questão histórico-profético com bastante seriedade. Jesus contou-nos a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que crescida é a maior de todas as hortaliças. Entretanto, é dito que esta hortaliça, que serve para alimento, para alimentar a Deus, para alimentar os homens, agora, por ocasião deste casamento, ela sofreu uma transformação na sua natureza. Isso porque, conforme Gênesis capítulo 1, nós sabemos que Deus criou as árvores, as hortaliças, as ervas, cada uma segundo a sua espécie, de maneira que cada semente, ela tem apenas ali o poder de reproduzir a sua própria espécie. Mas agora na parábola, Jesus diz que a hortaliça se transforma, ou seja, passa por uma transformação na sua própria natureza interna e se transforma numa grande árvore, numa árvore robusta, e então ela passa a servir para abrigo de pássaros. Ora, se você perguntar para o próprio Jesus, dentro do contexto de Mateus 13, do contexto dessas parábolas, Jesus dirá para você que esses pássaros, eles significam, eles representam os demônios que vieram se abrigar nos galhos frondosos dessa grande árvore, dessa grande instituição que agora, no terceiro século, era a igreja reunida, casada, unida ao Império Romano, ao mundo, ao paganismo. Até então, a igreja de Cristo era uma hortaliça, era tenra, ela era pequena, ela era frágil, a sua força estava no poder do Espírito Santo, conforme nós podemos encontrar na igreja anterior, do século anterior, que é a carta à igreja em Esmirna, quando o próprio Jesus dá o testemunho dizendo que conheço a tua tribulação, capítulo 2, versículo 9, a tua pobreza, mas tu és rico. Então era uma igreja que, embora ela fosse desprovida e destituída do favor dos homens, da riqueza deste mundo, entretanto, era uma igreja rica para com Deus. Quando aconteceu de Constantino se unir à igreja, aconteceu então o inverso. A igreja se fortificou e tornou-se Pérgamo, tornou-se, mediante o casamento, uma torre fortificada, uma cidade forte, tornou-se, na verdade, um grande império, um grande poder que viria então a se consolidar. Nós veremos então na próxima carta, que é carta à igreja em Tiatira, viria a se consolidar naquilo que se conhece oficialmente como o cristianismo oficial, o cristianismo romano, um cristianismo que já não é mais o mesmo dos tempos de Cristo e de seus apóstolos, porque no tempo de Cristo e de seus apóstolos prevalecia a sã doutrina, a doutrina apostólica. No tempo de Cristo só se adentrava a igreja, o reino de Deus, mediante o novo nascimento. Mas agora, com esse casamento da igreja com o mundo, deste casamento da igreja com Roma, cumpriu-se também a profecia do trigo e do joio. Também está lá em Mateus capítulo 13, a segunda das parábolas da série de 7 parábolas. Jesus nos diz que veio o Filho do Homem e semeou boa semente no seu campo. Então veja o que é a igreja. Eu quero que você, meu irmão, entenda como que o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento nos ensina. A igreja, ela é comparada metaforicamente a um homem que semeou no campo a boa semente. Este campo é o mundo, é como diz Mateus, capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. Então Jesus semeou a sua igreja na terra, ele semeou a sua igreja no mundo. É por isso que a carta à igreja em Pérgamo diz: conheço o lugar em que habitas,
onde está o trono de Satanás. Ou seja, a igreja habita a terra, habita este mundo, exatamente onde está o trono de Satanás. Deus, ele não plantou a sua igreja nos céus, não, ele colocou a sua igreja na terra, neste mundo. É por isso que Jesus Cristo orava a oração sacerdotal dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então a igreja está nessa terra, neste mundo, onde está o trono de Satanás. Mas é a igreja, ou seja, é uma seara, é uma lavoura que o Filho do Homem plantou. Essas sementes boas, plantadas por Cristo, são cada um daqueles que creram no Senhor, que receberam o Evangelho e que foram então, mediante a vida de Cristo no seu Espírito, que o regenerou e o transformou em uma semente do reino. Essas sementes foram plantadas na terra, mas continua dizendo na parábola do trigo e do joio que veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, enquanto os homens, os guardiães, dormiam. Quem são esses guardiães que dormiam? Ora, são os apóstolos. Depois da morte dos apóstolos, veio o inimigo, entrou sorrateiramente no seio da igreja e semeou o joio. Eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia nos fala em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, que a igreja iria se casar, se unir com o Império Romano, se unir com Roma, se unir a este mundo pagão. E com esse casamento se tornaria uma torre fortificada. E isso em confirmação à parábola do trigo e do joio, que nos é dito, o próprio Jesus também declarou que o inimigo haveria de misturar no meio do trigo o joio, ou seja, faria um casamento. E agora então, esse joio, ele está no seio da igreja. Desde o 3º século, houve essa mistura e de lá para cá, sempre permaneceu esta mistura. Agora, a grande questão é, você, meu irmão, e você, minha irmã, você que tem a responsabilidade de viver uma vida cristã em conformidade com a Escritura, você já parou um pouco para pensar a respeito dessa grande verdade incontestável de que o joio está em meio ao trigo e que o joio, portanto, ele tem uma ação perversa contra o trigo, porque quando o inimigo semeou o joio em meio ao trigo, quando o diabo semeou os filhos do maligno no meio da igreja, qual era o seu propósito? Ora, era minar toda a energia, toda a força, toda a substância, todos os nutrientes da terra na qual essa igreja está plantada, para que a igreja enfraqueça na fé. É como se você plantasse uma horta, e ali então no meio da sua horta nascesse um tanto de ervas daninhas, ou que nascesse um tanto de mato no meio da sua horta. Então aquele mato começa a sugar toda a vida e a substância e os nutrientes daquela terra, o mato ficaria viçoso e a hortaliça boa para alimento enfraqueceria, ficaria amarela, ficaria sem vida, a ponto de morrer. Este é o propósito do diabo ao introduzir no seio da igreja o joio. De maneira que, ao introduzir os filhos do maligno no meio do povo de Deus, o que aconteceu? Primeiro, por um lado, a igreja se fortaleceu enquanto instituição humana, tornando-se um grande sistema, tornando-se uma torre fortificada. Isso nós vemos nos dias de hoje, quando você não consegue mais ver uma igreja peregrina. Você, meu irmão, certamente já não consegue mais ver uma igreja sofredora, já não vê mais uma igreja perseguida, já não se pode mais dizer dos chamados atuais apóstolos que eles são a escória do mundo. Pelo contrário, você vê uma igreja rica, uma igreja forte na política, no poder, no dinheiro, em todos os âmbitos. A igreja, desde que se uniu a Roma, tornou-se um grande poder, tornou-se um grande império, porque o poder temporal, o poder humano, o poder político, o poder econômico entrou nesta igreja. Por outro lado, o que nós vemos? Nós vemos que o mato
O joio, a erva má e perversa, que são os homens maus que estão no meio da igreja, que se parecem com crentes, que se vestem como crentes, que usam paletó, gravata, que oram, falam em línguas, cantam, profetizam, estão a todo vapor, dando uma falsa impressão de que são homens de Deus e mulheres de Deus, mas na verdade, conforme está na parábola do trigo e do joio, eles são o joio, é um mato perverso, é uma erva perversa que está ali, que estão sugando a vida do povo de Deus, ao passo que enquanto esse joio está forte, está viçoso e está verde, a igreja, enquanto o alimento de Deus, enquanto a lavoura de Deus está amarela, está pálida, está fraca. O verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela está sofrendo muito por falta de alimento. A palavra já não é mais pregada na sua integridade. A palavra já não é pregada mais com aqueles que são responsáveis em ensinar a verdade. Veja o que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 27, dizendo que jamais ele deixou de anunciar todo o desígnio de Deus à igreja do primeiro século. Mas hoje a igreja dos dias atuais não tem a visão, não tem a compreensão de todo o desígnio de Deus, senão que ela tem compreensão de um falso evangelho, de campanhas incessantes, campanha da chave, campanha da vitória, campanha do martelo, quinta-feira da vitória. Irmãos, são tantas campanhas, campanhas intermináveis, todas elas na busca do material, na busca do dinheiro, na busca do que é terreno, na busca do que é fugaz, na busca do que é passageiro, enquanto o Espírito dos filhos de Deus sofre e clama, e está ali clamando por uma palavra, por um alimento, pelo Espírito de santidade, pelo Espírito da graça, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito da palavra, o Espírito de Deus que vivifica os mortos, que levanta a igreja no seu poder para ser uma forte testemunha de Deus, testemunha da palavra do Senhor Jesus. Esta é a primeira mensagem da igreja em Pérgamo. Nós daremos continuidade no próximo sábado, falando sobre mais características desta igreja, desse terceiro período da igreja. E, portanto, você não pode deixar de assistir aos próximos programas em virtude da necessidade de se dar sequência, se dar continuidade ao entendimento da história profética da igreja. Eu quero lembrar que amanhã, na nossa igreja, na nossa sede aqui em Taguatinga, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, nós teremos a ceia do Senhor, é a reunião do partir do pão, às 9 horas da manhã. Será uma grande bênção. Venha adorar o seu Criador, adorar o Eterno, adorar a Jesus Cristo, o teu Senhor. Venha receber do Espírito Santo uma bênção maravilhosa, uma porção de graça grandiosa sobre a sua vida. A igreja, todo primeiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã, se reúne com o fim de ter comunhão no pão e no vinho, conforme Jesus nos ensinou. E amanhã será então esse grande dia. Amanhã, às 9 horas da manhã, venha ter comunhão conosco e receber da palavra de Deus. E também não podemos deixar de lembrar os irmãos de Planaltina, de Sobradinho, ali de Colorado, das imediações de Planaltina, que no dia 12 de novembro, será o segundo sábado do mês de novembro, nós teremos a nossa palestra lá em Planaltina. Anote o endereço: quadra 5, conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina. Nosso ministério, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra, está em Planaltina, e então teremos nesse dia, no dia 12 de novembro, essa grande palestra, a Batalha do Armagedon. De que lado você está? Do lado de Cristo e seus exércitos, ou do lado do Anticristo e seus exércitos? Essa batalha que será o desfecho do conflito cósmico que começou na eternidade passada e terá o seu desfecho então ali nos últimos dias. Essa batalha do Armagedon é a batalha final
que decidirá, por fim, de quem efetivamente será o reino deste mundo, os reinos deste mundo, esse sistema no qual nós vivemos. Você vai ser grandemente abençoado. Coloca na sua agenda, dia 12 de novembro, às 19h30, em Planaltina, no endereço que está no seu televisor. Você também poderá receber maiores informações no nosso site www.devoltapalavra.com. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.